Glória a Deus, amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Não, foi fraco. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Jesus está aqui nesse lugar, igreja. Eu já sinto a presença de Jesus aqui, amém. Sem mais delongas, vão abrindo as suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 24. Enquanto os irmãos vão achando, eu quero externar a Deus a minha gratidão de estar aqui entre os irmãos. É sempre um prazer estar aqui nessa casa. Apóstolo Maico, Apóstolo Elaine, Deus em Cristo abençoe a vida de vocês poderosamente, amém? A vida do Rodrigo, da Vitória, a vida de todos os amigos, conhecidos, que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. É um prazer estar aqui novamente, irmãos. Hoje me acompanha a minha esposa, amém? Um dia eu vim como namorado, vim como noivo e hoje estou vindo como esposo. Graças a Deus, né? Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. O texto vai dizer assim: E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém, e iam falando um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os seus olhos estavam impelidos para que o conhecesse. Versículo de número 31. E os seus olhos foram abertos, e eles reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E eles disseram um para o outro: Não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém, e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles. Amém? Os irmãos podem sentar glorificando a Deus aqui nesse lugar. Eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite. A única coisa que eu lhe peço é que você preste atenção aqui, ok? Prometo não me demorar, eu tenho uma palavra rápida. A única coisa que eu peço é sua atenção. Para mim, o evangelista Lucas, ele é o que melhor retrata a vida e o ministério de Jesus. É bem verdade também que essa passagem é somente Lucas que relata. Dos 4 evangelistas, somente Lucas relatou essa história. Lucas em 24 capítulos, 24 parábolas, 21 milagres, 1153 versículos. Ele retrata muito bem a vida e o ministério de Jesus, irmão. Eu gosto bastante porque o que Lucas vai falar sobre o ministério de Jesus é o que os outros evangelistas, não estou dizendo que eles não falaram, mas Lucas falou melhormente. Eu gosto porque você não vai ver isso em nenhum outro lugar. Você só vai ver no ministério de Jesus. E quem tem ministério vai entender o que eu estou falando. Jesus foi o único homem na face da terra que em 3 anos e meio, ele em nenhum momento pensou em desistir. Quem tem ministério aqui sabe o que eu estou falando. Quem louva, quem prega, quem pastoreia, quem exerce o evangelismo sabe o que eu estou falando. Tem momentos que a gente pensa em desistir, isso é normal. O proverbista ele vai dizer que tanto como o sol brilha para o justo e para o injusto, o dia mau também chega para qualquer pessoa, irmão. Quem se lembra do profeta Jeremias? Jeremias é um profeta que durante sua vida não viu nenhuma das suas profecias se cumprir. Imagine para um profeta profetizar e não ver nada acontecer. Tem um complexo na mente de Jeremias, e o capítulo de número 20 embausa o que eu estou falando. Porque no capítulo de número 20 ele vai pensar em desistir, ele vai pensar em olhar para trás. Ele até começa orando a Deus, pensando em desistir. E o capítulo de número 20, versículo de número 7, ele vai dizer: Eu me tornei vergonha nos meus amigos, porque tudo que Jeremias falava, ou pregava, ou profetizava, não acontecia. Começaram a zombar de Jeremias de maneira que ele pensa em desistir. Aí no versículo de número 9 eu acho interessante o que o texto vai mexer comigo, porque a Bíblia diz, irmãos, que todas as vezes que Jeremias falava tais palavras, uma chama queimava o seu coração, que encerrava todos os seus ossos. Era no momento que Jeremias pensava em desistir,
que uma chama queimava o seu coração. Eu estou pregando para alguém aqui que pensava em desistir, que pensou em olhar para trás, mas sabe por que você ainda não parou? Porque tem uma chama queimando dentro do seu coração. Sabe por que você ainda não olhou para trás? Porque tem uma chama queimando o seu peito. Porque quer saber de uma verdade? Se for para parar, você já teria parado, mas tem uma chama queimando dentro do seu coração. É por isso que você continuou. Essa chama Quando eu digo que Jesus ele sofreu com a oposição no seu ministério, irmão, com sofrimento, com dor, eu não estou falando do final do seu ministério, não, eu estou falando desde o começo. Você vai observar, irmão, que desde a primeira vez, depois de começar o seu ministério, a Bíblia diz que quando Jesus começa a pregar, já tem pessoas se opondo ao seu ministério, de maneira que já tramam a sua morte. É desde o primeiro momento. Jesus conviveu 3 anos e 6 meses com a oposição. Se a oposição já não era tão ferrenha assim, ele também sofreu com dor no seu ministério. Quem não se lembra da morte de João Batista? A Bíblia diz que Jesus ele recebe a notícia que o seu primo tinha acabado de morrer. O texto vai ser categórico e dizer, irmão, que ele vai querer ficar sozinho. E é nesse momento que ele quer ficar sozinho que a multidão vai atrás de Jesus. Jesus está sentindo dor, ele vai se recluir, ele vai ficar sozinho e a multidão vai atrás dele. E o texto é categórico em quem dizer, irmão, que quando a multidão é avistada por Jesus, Jesus se compadece da multidão. E a Bíblia diz que ele cura aquela multidão. Mas Jesus está passando por uma dor terrível, mas mesmo assim está curando, porque isso é ministério, irmão. Ministério vem com oposição, ministério vem com dor. Mas a gente tem que entender que as nossas frustrações, as nossas dores jamais apagarão o tamanho do propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Eu quero profetizar na vida de alguém que entrou aqui nessa noite, que as suas dores não podem anular o propósito que Deus tem sobre você, que as suas feridas, as suas mágoas, a oposição contra a tua vida não pode apagar o propósito que Deus tem. Você acredita nessa palavra? Você acredita nessa? 3 anos e 6 meses de forma perfeita e fecunda, irmão. Se eu fosse dizer aqui, o ministério de Jesus foi o ministério mais fecundo que houve sobre a terra, porque depois de 2000 anos esse ministério ainda gera frutos. É bem verdade também a gente salientar sobre a vida de Jesus, irmão, que não foi fácil. Não foi fácil. E a Bíblia vai dizer que no último dia com vida, eu, Felipe, digo que esse foi o momento mais difícil da vida de Jesus. O texto diz que ele acabou de ser traído. Ele vai para o Getsemane com seus discípulos. Getsemane significa o local da prensa. Era justamente nesse lugar, meus irmãos, que os levitas eles pisavam a azeitona ou espremiam a azeitona para se extrair dela azeite. Só que nesse dia que Jesus foi para o Getsemane não foi extraído azeite. Nesse dia foi extraído sangue. Porque se a azeitona é extraído dela, o que havia de melhor nela era o seu azeite. Da mesma forma também foi com Jesus. O que havia de melhor em Jesus era o seu sangue. É por isso que nesse dia não houve azeite, houve sangue. Felipe, por quê? Porque não tem como ter azeite se não tiver sangue. Não entendi. Não tem como ter Atos capítulo de número 2 se não houver purificação. Não tem como haver descida do Espírito Santo se não tiver remissão de pecados, se não tiver sangue. É por isso que nesse dia Jesus, ele não soa azeite, ele soa sangue. Por quê? Porque em Atos capítulo de número 2, a representatividade do azeite, o Espírito Santo iria descer, porque Jesus verteu o seu sangue naquele dia. Ele está sofrendo, e o texto é categórico em dizer, irmão, que ele está em agonia de espírito. Eu não sabia, irmão, que ele sabia louvar, e o texto é categórico em dizer que ele começa a cantar. Eu não sabia que ele precisava de oração, e ele vai até os discípulos e diz, se for possível, ore comigo pelo menos 1 hora. Eu não sabia, pastor, que ele precisava de consolo, e o texto diz que os anjos desceram do céu e começaram a reconfortá-lo. Tamanha a aflição que ele sente em seu espírito, e o texto é categórico em dizer que ele diz que a agonia de espírito é tanta, que ele diz que ele está agonizando perante a morte, irmão. Jesus está suando gotas de sangue naquele lugar. E o que mais me impressiona aqui, o que mais impressiona nesse texto, é que quando Jesus sai da oração, porque Jesus ele começa uma oração no Getsemane. Quando ele chega no Getsemane, nesse dia parece que o inferno investiu todas as suas fichas. Jesus vai parar aqui, ele vai desistir aqui. A gente não vai deixar ele sair daqui continuando o seu propósito.
Parece que nesse dia o inferno investiu todas as suas fichas para que Jesus parasse. E ele, irmão, ele sentiu a pressão. Tanto que ele começa a oração, e a oração que ele começa dizendo assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Pastora, ainda bem que a oração de Jesus não parou aqui, porque se a oração de Jesus tivesse parado aqui, o Ministério Promessas nas Nações não estava aqui hoje. Se Jesus tivesse parado a oração aqui, nós não estaríamos vivos. Ainda bem, porque a vontade de Jesus era de parar. Só que Jesus entendeu uma coisa, irmão. Jesus entendeu uma coisa que muita gente ainda não entendeu: que as nossas dores não é maior do que o propósito que Deus tem. Que o nosso sofrimento não pode anular o propósito de Deus. Jesus está nos ensinando uma lição: mesmo com as suas dores, prossiga. A vontade de Jesus é: eu vou parar. Mas ele não termina a oração aqui, então ele continua dizendo: mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. A vontade de Jesus é parar, e a vontade do Pai: prossiga. Eu estou pregando para alguém nessa quarta-feira que está pensando em parar, e Deus está dizendo: prossiga, porque o propósito é maior do que aquilo que você está passando. Prossiga, porque aquilo que eu tenho com você é maior. Haja visto, irmão, que Paulo vai dizer que a minha leve e momentânea dor produzirá para mim peso de glória eterna. Sabe o que é isso? Quanto mais nós sofremos, mais glória está sendo produzida. Filipe, eu não entendi. Quanto maior é o sofrimento, maior é a promessa. Quanto maior é aquilo que você passa, maior é a revelação que Deus tem sobre a sua. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Ele entra no Getsemane, irmão, e ele sente a pressão desse dia, pastora. Só que ele sai de lá, irmão, olhe para cá para você entender. Ele sai de lá fortalecido. Ele entra, ele sente a pressão, mas quando ele sai de lá, ele sai fortalecido. Eu te provo. A Bíblia diz que Judas vem com soldados pretorianos para prender Jesus, porque já não bastava Judas ele ter vendido, ter traído Jesus. E o texto vai dizer que ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Quando você lê o livro de Êxodo, capítulo de número 20, você vai ver que quando um boi, um animal, feria um escravo, irmão, ele era vendido, ele era comprado por 30 moedas de prata, porque Judas nunca viu Jesus como Senhor. Judas sempre viu Jesus como escravo. Filipe, eu não entendi, porque a mentalidade que Judas tinha sobre Jesus era que Jesus iria fazer o que ele queria. Só que Judas se decepciona, e tem uma geração que é assim. Tem uma geração que olha para Jesus como se Jesus fosse escravo. Você entra numa quarta-feira como essa e você diz: não, eu vou lá porque Jesus vai fazer alguma coisa por mim. Eu vou lá porque Jesus tem que fazer. Isso é a mentalidade de alguém que olha para Jesus como se fosse escravo. Só que Jesus não é escravo, irmão. Jesus é Senhor. Se Ele fazer ou não fazer, Ele vai continuar sendo Deus. Você tem que entender isso. Judas vende, já não basta ter traído, já não basta ter vendido Jesus. A Bíblia diz que agora ele entrega. E Judas dá um recado: aquele que eu beijar, este é Jesus. Só que o texto diz que quando os soldados chegaram, Judas beijou Jesus, era para o recado já ter dado. Só que os soldados ainda assim vão perguntar: quem é Jesus? Irmão, é nesse momento que Jesus vai dar uma resposta para o inferno. Filipe, resposta sim, porque ele entra no Getsemane, irmão, enfraquecido, ele sente a pressão. Mas quando ele sai do Getsemane, ele sai fervoroso, ele sai fortalecido. Então ele dá uma resposta para o inferno. O texto diz que ele mesmo responde: eu sou Jesus. Nenhum soldado fica em pé, todos caem ao chão. Isso aqui já era uma resposta de Jesus para o inferno. Que resposta? Se no Getsemane você não me parou, então na cruz também você não vai conseguir me parar. Eu não sei se você entendeu isso daqui, mas as dificuldades da vida que vem sobre você, irmão, não é para te parar, é para te fortalecer. Quanto mais você sofre, isso não vem para te parar, isso vem para te calejar, para te deixar mais forte. Jesus já está dando um recado para o inferno: se no Getsemane você não me parou, na cruz também você não vai ser capaz de me parar. Eu ainda estou de pé. A Bíblia diz que Jesus é condenado. Tem que prolongar aqui rapidão. A Bíblia diz que Jesus é condenado pelo Sinédrio, mas, irmão, Jesus era inocente. O Sinédrio tentou incriminar Jesus, mas Jesus era inocente. Implementaram falsas testemunhas, mas mesmo assim não conseguiam condenar Jesus. A Bíblia diz que levaram Jesus para o governador da Palestina, Pôncio Pilatos. Ele interroga Jesus, mas Jesus é inocente, irmão. Levam Jesus para o governador da Judeia, Herodes. Herodes percebe: Jesus não tem culpa.
como é que eu vou condenar o homem que não tem culpa? Devolvem Jesus para Pilatos. E Jesus vai ser condenado, irmão, porque se dizia rei dos judeus. Prova disso é que quando Jesus está na cruz do Calvário, uma inscrição é escrita, porque aquela inscrição codificava ou identificava o crime daquela pessoa que foi crucificado. E qual foi o crime de Jesus? Está escrito, irmão, em cima da cabeça de Jesus na cruz: Ele é o rei dos judeus. Na verdade isso não era um crime, na verdade isso era uma verdade que foi dita por ele. Ele é o rei dos judeus. Ele simplesmente foi condenado por falar a verdade. O texto diz, irmão, que Jesus é condenado às 9 horas da manhã, é crucificado. Quando Jesus ele é crucificado na cruz do Calvário, ele começa a entoar o cântico. Mas a última frase de Jesus é a que mais me impressiona, porque a última frase que Jesus vai dizer na cruz, irmão, o inferno até hoje tem dor de cabeça com isso, porque a Bíblia diz que Jesus olha para o céu e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que Jesus queria dizer aqui é: a morte não pode me matar. E se engana quem pensa que a morte foi quem matou Jesus. Jesus não poderia morrer, irmão, pela mão da morte. Por que Jesus não poderia morrer pela mão da morte? Porque Jesus já tinha vencido a morte. Quando você vai ver dos 35 milagres que Jesus operou, 3 deles foram ressurreição. Jesus ele venceu a morte em seus 3 estágios: no sepultamento, no velório e no funeral. É por isso que a morte não poderia tocar em Jesus. Jesus já tinha vencido a morte. Então ele olha para o céu e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A morte não poderia tocar em Jesus. Então Jesus se entregou. Não foi a morte que matou Jesus, foi Jesus que se entregou. Talvez alguém vai se pasmar com o que eu vou dizer aqui, mas teve um dia que Deus teve que fazer uma oferta. Felipe, Deus teve que fazer uma oferta, sim. Deus teve que fazer uma oferta. E que oferta foi essa, Felipe? João capítulo de número 3, versículo de número 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio filho. Irmão, qual foi a oferta de Deus? O próprio filho. Ele entregou o seu próprio filho. A Bíblia diz, irmão, que Jesus ele vai expirar. E é nesse momento que aqui mexe comigo o texto que diz que quando chegaram no ladrão da direita, perceberam que ele ainda respirava. Quebraram as pernas do ladrão e esse morreu asfixiado. Chegaram no ladrão da esquerda, ele ainda respirava. Quebraram as pernas do ladrão e esse morreu asfixiado. Mas quando chegou em Jesus, perceberam, Jesus não respira mais. Vamos conferir se ele morreu. Pegaram uma lança, transferiram o lado direito de Jesus. E por que não quebraram as pernas de Jesus? Porque o salmista ele profetizou, irmão. E ele diz: nenhum dos seus ossos serão quebrados. Quando a lança transpassou o lado direito de Jesus, a estrutura óssea foi movida, mas não foi quebrada. Eu vou repetir: a estrutura se moveu, mas não se quebrou. Felipe, o que isso quer dizer? Eu estou pregando para pessoas aqui, Rodrigo, que a estrutura balançou, mas você ainda está de pé. Não, vou repetir: balançou a estrutura, moveu, mas você ainda está de pé. O propósito ainda está de pé, porque não quebrou, ainda está intacto. Tiraram o corpo de Jesus da cruz, sepultaram o corpo de Jesus em um túmulo que foi ofertado por José de Arimateia. O texto diz, irmão, que José de Arimateia era discípulo em oculto. Você já percebeu, irmão, que tem pessoas que quase não aparecem? Só que o que ela faz, irmão, é mais relevante do que pessoas que estão do teu lado todos os dias. Você já percebeu? José de Arimateia é esse discípulo. O texto diz que ele é discípulo em oculto. Ninguém sabia que ele era discípulo, mas no momento mais importante, ele estava lá. Aí a pergunta que eu faço é: cadê os outros discípulos? Estavam com Jesus todos os dias, por que nesse momento desapareceram? E um discípulo que ninguém sabia que era discípulo, apareceu no momento mais importante da vida de Jesus. Esse discípulo, irmão, em oculto, pegou o corpo de Jesus e colocou no seu sepulcro. Isso aqui me chama a atenção, porque José de Arimateia não é uma pessoa qualquer. José de Arimateia, irmão, é um senador. É por isso que ele tem acesso a Pilatos para pedir o corpo de Jesus.
Se qualquer outra pessoa fosse pedir, talvez não teria acesso a Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Mas José de Arimateia tinha esse acesso. Ele pede. A categoria de José é tão diferente da sociedade, irmão, que ele se veste diferente. O texto também é categórico em dizer que juntamente com José vem Nicodemos, com 35 quilos de perfume para perfumar Jesus. 2 discípulos que passavam por um processo de conversão. Porque conversão, irmão, não é de uma hora para outra. Não tem como a gente se converter apenas de uma pregação. Quem diz isso é Charles Spurgeon. Porque alguém que se converte pela emoção, quando a emoção vai-se embora, a conversão vai também. Alguém se lembra de Nicodemos? Nicodemos aparece 3 vezes na Bíblia. Em João capítulo de número 3, quando ele tem o primeiro contato com Jesus, aqui começa o processo de conversão de Nicodemos. João capítulo de número 7, o texto diz que o sinédrio se levanta contra Jesus, e é Nicodemos que se levanta e diz: não, vamos deixar ele aí, deixa ele pregar, deixa ele continuar, depois a gente vê essa questão da vida dele. A Bíblia diz, irmão, que a terceira vez que Nicodemos vai aparecer é justamente no corpo de Jesus. O que há uma característica entre esses 2 homens é justamente isso: um é político e o outro é religioso. Só que o que a cruz nos ensina aqui é que os motivos que nos separam tem mais que nos unir. O texto diz que os 2 irmãos pediram o corpo de Jesus. Os 2 se vestiam diferente de qualquer outro cidadão, mas nenhum se importou de carregar o corpo de Jesus. O que me impressiona nesse texto é que eles se sujam com o sangue de Jesus. Eu imagino eles chegando em casa, os seus filhos olhando para eles dizendo assim: mas papai, você se manchou de sangue. Talvez eles olham para os filhos e dizem assim: não, se fosse qualquer outro sangue me sujava, me manchava, mas como é o sangue dele, esse sangue não me suja, esse sangue me purifica. Colocaram o corpo de Jesus no sepulcro, Jesus é sepultado, colocaram uma pedra, e na pedra colocaram uma inscrição dizendo assim: está proibido qualquer pessoa entrar. Só que eles se preocuparam com o lado errado, irmão. Porque enquanto eles se preocupavam com quem estava entrando, eles se esqueceram de quem iria sair. Porque a maior diferença entre Jesus e Adão é que Adão entrou no paraíso vivo e saiu morto. E Jesus entrou no sepulcro morto, mas saiu de lá vivo, ele não está mais lá. Jesus fez sepulcro de spa, e o melhor, ele ressuscitou cheiroso. No terceiro dia, foram caçar o corpo de Jesus. A Bíblia diz que as Marias vão até o sepulcro, percebem que a pedra está removida, e começa um questionamento: aonde está o corpo de Jesus? O homem aparece atrás delas e diz: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Até hoje, irmão, há grandes questionamentos. A ciência não consegue comprovar a existência de Jesus. Por quê? Porque para a ciência comprovar que alguém existiu, eles têm que verificar os ossos mortais dessa pessoa. Mas como Jesus morreu e ressuscitou no próprio corpo, a ciência nunca tocou nos ossos de Jesus. A segunda evidência que a ciência comprova que alguém existiu é a sua arcada dentária. Mas nunca conseguiram tocar nos dentes de Jesus, porque ele morreu e ressuscitou no próprio corpo. A medicina não sabe como é que depois de 3 dias de morto ele ressuscitou. A biologia não sabe, irmão, como é que ele foi fecundado sem mesmo ele ter tido uma relação sexual. Irmão, a biologia, a química não sabe como ele transformou água em vinho. A física não sabe quando ele andou sobre as águas. E se você não entende isso daqui, deixa eu aprofundar. A religião dos budistas, irmãos, olha para Jesus apenas como um profeta. O islamismo vê Jesus como menor do que Maomé. O catolicismo vê Jesus apenas como filho de Maria. Eu não sei para você, mas para Abraão ele era a verdadeira promessa. Para Isaac ele era um ancião de dias. Para Daniel era a presença que estava com ele na cova dos leões. Para Mesaque, Sadraque e Abednego, ele não era o quarto homem, ele era o primeiro. Porque antes de Mesaque, Sadraque e Abednego chegar, ele já estava na fornalha de fogo ardente. Eu não sei para você, mas para o ministério Promessas das Nações, ele é o Deus que salva, ele é o Deus que liberta, ele é o Deus que transforma, e ele está aqui nesse lugar. Só quem sente ele aqui, só quem sente ele aqui, só quem sente, Ele é tão real que passei entre nós nesse lugar, irmão.
Eu posso me confundir de tudo, mas eu não me confundo da presença de Jesus. Ele está aqui nesse lugar. Ele ressuscita. O texto diz que as Marias vão até os discípulos e os discípulos vão até o sepulcro. Não veio o corpo de Jesus e fica essa notícia. A Bíblia diz que 2 discípulos, e agora que eu quero terminar, a Bíblia diz, irmão, que 2 discípulos que ouviram isso dos discípulos que foram até o sepulcro se entristeceram. Isso não só estou dizendo, é o texto. Eles ficaram tristes porque os discípulos não viram Jesus ressuscitado, apenas ouviram a notícia. Esse fato fez com que eles ficassem tristes. E o texto vai dizer que por causa da sua tristeza, eles vão para Emaús. O texto diz que Emaús ficava a 12 quilômetros de Jerusalém. Por causa da sua tristeza, por causa do seu desequilíbrio. E a gente tem que entender, irmão, o que é desequilíbrio. Desequilíbrio, uma pessoa desequilibrada é uma pessoa que ela age não pela sua consciência, mas pelos seus sentimentos. Você sabia disso? Uma pessoa que é desequilibrada, ela age mais com os seus sentimentos do que com o seu raciocínio. Pensa menos e sente mais. A Bíblia diz que eles estão tristes e por causa da sua tristeza, eles vão para Emaús. Só que olhe para cá. Uma pessoa desequilibrada, ela toma decisões que não é para tomar, baseada em um sentimento que ela está sentindo. Quer ver? Prova disso? Eu não gostei da palavra, eu não vou ouvir mais. Isso é uma pessoa desequilibrada. Não pensa, apenas age com o seu sentimento. Quer ver o ápice de uma pessoa desequilibrada? É uma pessoa que torce por Vasco, irmão. Brincadeira. Brincadeira. Não, eles agem não pela sua consciência, eles agem pelo seu sentimento. Jesus percebe isso. E o texto diz que Jesus ele vai até o caminho de Emaús. O texto diz que os olhos deles se fecharam e não reconheceram que era Jesus. Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? E eles respondem: você não sabe o que aconteceu a respeito de Jesus o Nazareno. Ele nos prometeu que em 3 dias ele voltaria, mas até agora nada. O texto diz que eles vão, já é de noite, eles entram dentro de uma casa em Emaús. E o texto vai dizer, não sou eu que estou dizendo, é o texto, que no partir do pão eles sentiram o seu coração arder. Jesus se desaparece. E a Bíblia vai dizer, irmão, que eles começaram a dizer entre si. Os seus olhos se abriram e eles falaram entre si: só Ele parte o pão desse jeito, só Ele que parte o pão dessa forma. O nosso coração queimava quando Ele proferia tais palavras. Quando os seus olhos se abriram, o texto diz que eles voltam para Jerusalém. Olhem para cá, e é aqui que eu quero finalizar, irmão. Porque não basta estar perto, e o texto diz que é 10 quilômetros de Jerusalém, 12 quilômetros de Jerusalém. É perto. Não basta estar perto, tem que estar no lugar certo. Quem diz isso é Jesus. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Não basta estar perto, tem que estar no lugar certo. Quer que eu te prove isso? A Bíblia diz que quando Jesus é jogado no sinédrio para ser interrogado, Pedro acompanha de perto. E a sensação que Pedro tem é: eu estou vendo Jesus de perto. E qual é esse problema? O problema de caminhar pensando que está no lugar certo é que você está até avistando Jesus, parece, e a sensação que tem que está tudo certo. Mas não adianta, irmão, estar perto se não está no lugar certo. Então eles perceberam. Porque a primeira coisa que Deus faz quando quer usar alguém, irmão, é fazer ele ver. Quer que eu te prove? Deus fala com Abraão e diz: Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus ele vai usar Moisés. No capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que Moisés tem uma grande visão. Porque para acessar aquilo que Deus preparou para nós, só através de uma grande visão. Eu estou pregando para pessoas aqui que já tem coisas preparadas, lugares preparados, mas você só vai acessar quando você tiver visão.
Deus vai te dar uma visão para você acessar aquilo que Deus já preparou. Você recebe isso? Você recebe isso? Deus vai te dar uma visão para você acessar aquilo que Ele já preparou para você. Deus vai te dar uma visão para você acessar aquilo que você até hoje não conseguiu acessar. Você vai começar a ver aquilo que você nunca via. Você vai acessar aquilo que você nunca acessou. Você vai chegar aonde você nunca... Você acredita nessa palavra? Deus tem uma grande obra para você. Eu quero encerrar e dizer para você, irmão, que pessoas que se posicionam no lugar errado, irmão, causam grande prejuízo. Quer ver? Alguém se lembra de Jonas? Jonas tem uma palavra. E qual é a palavra? Vai para Nínive. Jonas é profeta. Em Nínive ele é profeta. Só que em Tarsis, irmão, enquanto ele está indo para Tarsis, ele é apenas um causador de tempestade. Lugares errados ou posicionamentos em lugares errados vai fazer você ser mais um prejuízo. E é por isso que nesse ano de 2024 Deus está dizendo para você: eu vou te colocar no lugar certo. Não, foi sem fé. Cutuca o irmão que está do seu lado e diga para ele: em 2024 Deus vai te colocar no lugar certo. Deus vai te dar uma visão e vai te colocar no lugar que você deve estar. Se coloque de pé, se coloque de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Não basta estar perto, tem que estar no lugar certo. A sensação de muita gente, irmão, que entra em cultos como esse é: eu até vejo Jesus, eu até sinto Jesus, eu até sou tocado pelos louvores e pela palavra, mas posicionamento em lugares errados vai fazer você ser mais um causador de tempestade na vida de alguém. E qual é o problema disso? Que você sabe muito bem. É por isso que Deus ele vai te colocar no lugar certo. E eu estou te falando isso em qualquer âmbito da sua vida, irmão. Âmbito ministerial, âmbito financeiro, âmbito patrimonial, em qualquer lugar da sua área, da sua vida. Deus ele vai te colocar no lugar certo. Você acredita nisso? Então feche seus olhos e deixa eu orar por você. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, eu oro por cada um que entrou aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, a minha oração nesse culto, Pai, é para que o Senhor venha, Pai, dar uma visão a essas pessoas, para elas saberem, Pai, para onde deve ir. Pai, a minha oração é para que o Senhor venha afirmar os passos de cada um deles. Não deixe, Pai, que nenhum deles vacilem, mas que eles permaneçam firmemente na rocha que é o Senhor. A minha oração nesse culto, Senhor Jesus, é justamente, Pai, por uma vida que entrou aqui nesse lugar, pensando em olhar para trás, pensando em desistir, mas que o Senhor venha, Pai, reacender novamente a chama do seu coração. Que o Senhor, Pai, novamente, Pai, venha reaquecer esse fogo, essa chama dentro do seu peito. Assim nós te clamamos e assim nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.